Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Professor Marcos Miguel. Na videoaula de hoje vamos resolver juntos um problema que caiu no vestibular do IME, o Instituto Militar de Engenharia. Vamos ao enunciado do problema. Ele diz que os lados de um triângulo estão em progressão aritmética e o lado intermediário mede L. Aí, sabendo-se que o maior ângulo excede o menor em 90 graus, calcule a razão entre os lados. Entenda aqui a razão entre os lados como sendo a razão da progressão aritmética, já que os lados, ele fala que estão em progressão aritmética, ok? Então, o que ele está querendo que você determine é a razão dessa progressão aritmética. Então, vamos à solução do problema. Observe aqui, eu tenho uma figura de um triângulo ABC. Aí ele fala que os lados do triângulo estão em progressão aritmética. E ele considerou lá no enunciado que o lado intermediário, o lado médio, ele mede L. Então, isso já ficou determinado por ele que o lado intermediário vai ser igual a L. Aí vamos supor que o lado intermediário seja esse lado AC. Então eu vou chamar de L, como ele determina lá no enunciado. Agora ele fala que o maior ângulo excede o menor em 90 graus. Ora, vamos supor que o menor seja o ângulo C, certo? Observe que como o lado AC, que é o lado que eu chamo aqui de L, ele diz que é o lado intermediário, então os outros dois lados que sobraram são o menor e o maior lado do triângulo, certo? Então, nesse caso, eu estou escolhendo aqui o lado AB para ser o menor, aí, consequentemente, BC será o maior lado. Então, o menor ângulo a gente sabe que se opõe ao menor lado, aí esse menor ângulo eu vou chamar de alfa, ok? Aí ele fala o quê? Que o maior ângulo excede o menor em 90 graus. Aí o maior ângulo ele está oposto ao maior lado, que é o lado BC. Então, nesse caso, o maior ângulo, que seria o ângulo de vértice A, ele excede o menor em 90 graus. Então, esse ângulo aqui ele vai ser alfa mais 90, ou então 90 graus mais alfa, ok? E aí é claro que dá para calcular o B em função do alfa, porque sabemos que a soma dos três dá 180 graus. Então, para que a soma dos três ângulos internos dê 180 graus, o ângulo de vértice B só pode ser 90 graus menos 2 alfa, ok? Porque aí quando você fizer a soma dos três, dá exatamente os 180 graus. Agora, o que é que a gente sabe lá do enunciado? Que os três lados estão em progressão aritmética e o lado intermediário, o lado médio, é o lado AC que você está vendo aqui, que eu chamei de L, certo? Esse L foi determinado pelo enunciado. Então, consequentemente, se os lados estão em progressão aritmética, chamando a razão da progressão aritmética de R, então o maior lado vai ser L mais R, enquanto que o menor vai ser L menos R. Tá claro isso? Então, observe aí que se eu sei que os lados estão em progressão aritmética, basta representá-los desta maneira, já que já foi determinado que o lado AC seria L. Então, agora a gente precisa escolher uma estratégia para manipular esses dados da figura. E o que nos sobra aí é apenas utilizar a lei dos cossenos, ou talvez lei dos senos, certo? Teria que experimentar para ver qual a estratégia melhor, tá certo? Mas resumindo, é isso. Você ou utiliza a lei dos senos, porque você tem os lados e os ângulos opostos, tá certo? Ou você utiliza a lei dos cossenos.
Eu vou escolher o caminho da lei dos cossenos, certo? Então eu vou utilizar a lei dos cossenos para os três ângulos. Então, olhando primeiro para o menor ângulo alfa, certo? Para o ângulo alfa, no caso. Se a gente olhar para alfa, né? Então, como é que fica a lei dos cossenos se você olha para o ângulo alfa? Você vai ficar com o lado oposto ao quadrado, ou seja, L menos R ao quadrado. Isso vai ser igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, que seria o quê? O L mais R ao quadrado somado com o L ao quadrado, menos duas vezes o produto dos lados que formam o ângulo, o 2 é da fórmula, certo? Então ficaria L multiplicado por L mais R, isso multiplicado ainda pelo cosseno do ângulo entre eles, que vai ser o cosseno de alfa, ok? Aí eu vou proceder de modo análogo, né? Aplicando a lei dos cossenos para os outros dois ângulos, o ângulo de vértice A e o ângulo de vértice B. Então agora, se a gente pegar o ângulo de vértice B e escrever a lei dos cossenos, né, o lado oposto ao vértice B é L, então vai ficar L elevado ao quadrado igual a soma dos quadrados dos outros dois, isto é, L mais R ao quadrado mais L menos R ao quadrado, menos duas vezes o produto desses lados, L mais R, que multiplica L menos R, multiplicado ainda pelo cosseno do ângulo entre eles, que no caso vai ser o cosseno de 90 menos 2 alfa. Então, cosseno de 90 graus menos 2 alfa. Ok? Bom, e agora sobrou o ângulo de vértice A, né? Aí, se eu aplicar a lei dos cossenos olhando para o ângulo A, a gente vai ter o quê? O lado oposto ao ângulo elevado ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos outros dois, menos duas vezes o produto deles, multiplicado ainda pelo cosseno do ângulo entre eles, que é o ângulo 90 mais alfa. Ok? Então agora temos essas duas equações e lembra, o que a gente está querendo, né, o que o enunciado pede é a razão da progressão. Tá certo? Então o que a gente tem que determinar é esse R que aparece nessas igualdades. Então agora a gente tem que trabalhar com essas três igualdades. Só que resolvendo esses produtos notáveis, esses produtos que aparecem, e fazendo todas as contas, certo? A gente vai obter as seguintes equações. Então observe aqui que você tem como se fosse um sistema, ok? Aí, manipulando essas três equações e simplificando-as ao máximo, o que é que a gente vai encontrar? Ora, numa delas, você tem aqui, ó, o cosseno de alfa. Vamos logo isolar esse cosseno alfa aqui, tá certo? Aí, esse cosseno de alfa, já isolado, né, após fazer todas as contas, esse cosseno alfa já isolado, você vai encontrar 4R mais L, isso dividido por duas vezes R mais L, certo? Esse é o valor para o cosseno de alfa. Agora observe aqui que aqui você tem um cosseno de 90 menos 2 alfa. A gente sabe da trigonometria que o cosseno de 90 menos 2 alfa é a mesma coisa que o seno de 2 alfa, tá certo? Porque isso aqui é o cosseno do complemento de 2 alfa. A gente sabe que dois arcos, quando são complementares, o seno de um é o cosseno do outro. Então, o cosseno de 90 menos 2 alfa, ele é a mesma coisa que o seno de 2 alfa. Então, isolando o seno de 2 alfa, a gente vai ter que o seno de 2 alfa é igual a
2r ao quadrado, certo? Se vocês fizerem as contas aí, 2r ao quadrado mais L ao quadrado dividido por 2 vezes L ao quadrado menos R ao quadrado. Aí isso vai ser o seno de 2α. E, finalmente, aqui na terceira, o cosseno de 90 graus mais alfa. O cosseno de 90 graus mais alfa, ele é a mesma coisa que o seno de alfa, ok? O cosseno de 90 graus mais alfa é a mesma coisa que o seno de alfa. E aí a gente poderia isolar o seno de alfa. E aí o seno de alfa ele seria igual a 4r menos L, seria igual a 4r menos L dividido por 2 vezes o L menos o R, ok? Isso é claro após fazer todas essas contas aqui e simplificar ao máximo, tá ok? Então aqui você tem o seno de alfa. De onde é que veio o seno de alfa? Eu troquei cosseno de 90 mais alfa por seno de alfa. O seno de 2α apareceu de onde? Do cosseno de 90 menos 2α. E o cosseno de alfa eu só isolei aqui. Não fiz substituição trigonométrica nenhuma, tá certo? E agora vamos usar um pouco de trigonometria, né? O seno do arco duplo. Porque a gente sabe o seguinte, que o seno de 2α, ele é igual, o seno de 2α ele é igual a 2 vezes o seno de alfa multiplicado pelo cosseno do alfa, certo? E esses arcos, seno alfa, cosseno alfa, né? E o seno de 2α são esses senos e cossenos, né? Que a gente tem aqui nessa identidade, são exatamente os senos e cossenos que apareceram, que a gente acabou de isolar na folha anterior. Ok? Então eu só tenho que substituir, ok? Cada valor no seu devido lugar. Então, por exemplo, o seno de 2α, a gente viu lá que era a mesma coisa que 2R2, dava igual a 2R2 mais L2, né? Dividido por 2 vezes o L ao quadrado menos o R ao quadrado. Isso foi o valor do seno de 2α. E aí vai ser igual a 2 vezes, o 2 já tem na identidade, certo? O seno de alfa. Para seno de alfa a gente encontrou o quê? A gente encontrou 4R menos L dividido por 2 vezes o L menos R, multiplicado pelo cosseno de alfa. E para cosseno de alfa a gente encontrou 4R mais L sobre 2 vezes o R mais L, né? Que aqui é preferível, né? Devido ter L menos R aqui, o R mais L a gente escrever L mais R, porque aí cai num produto notável, certo? O produto da soma pela diferença. Pronto, agora a gente só tem que manipular esta igualdade, né? Ao manipular esta igualdade, observe que aparecem alguns produtos notáveis, né? Por exemplo, aqui, vamos repetir essa primeira fração, 2R2 mais L2, isso dividido por 2 vezes L2 menos R2, ok? E aí isso vai ser igual a 2 vezes o quê? Nesse caso aqui você tem 4R menos L sendo multiplicado por 4R mais L. Isso é o produto da soma pela diferença. Vai dar como resultado o quê? O quadrado do primeiro, que é 16R2, menos o quadrado do segundo, que é L2. Dividido por 2 vezes 2 aqui vai dar 4, né? E aqui eu tenho o produto da soma pela diferença novamente, dando como resultado o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo.
Ora, como a razão é diferente do lado, né? Porque observe que tem um lado que é exatamente L menos R. Aí, se R for igual a L, o lado seria zero e o triângulo não existiria, certo? Então, o R ele tem que ser diferente do L. Aí, nesse caso, essa diferença aqui não é zero, tá? Então, eu posso simplificar L2 menos R2 com L2 menos R2. Eu também posso simplificar o que aqui? 4 por 2 aparece um 2 aqui. Aí cancelaria com esse 2 aqui. Então, após simplificar tudo, né? Você fica com a seguinte igualdade. Você fica com 16 R2 menos L ao quadrado igual a 2R2 mais L ao quadrado. Aí, como a gente está à procura do valor de R, vamos isolar, certo? Então, passando quem tem R para um lado e quem não tem para o outro, a gente vai ficar com 14R2 igual a 2L ao quadrado. Isto é, 7 vezes R2 é igual a L ao quadrado, dividindo os dois lados por 2. Aí, isolando o R e tirando a raiz quadrada positiva, né, a gente vai ter que R é L sobre a raiz quadrada de 7. Tá certo? E aí você vai ter que a razão procurada, se a gente racionalizar, vai ser L raiz quadrada de 7 sobre 7. Ficando a resposta, então, em função do L, né? Que ele determina que L lá no enunciado é a medida do lado intermediário. Ok? Então, tá aí a razão solicitada, a razão da progressão aritmética vai ser L raiz de 7 sobre 7. Então, se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a nossa próxima videoaula.